Olá, seja bem-vindo à 10ª aula da disciplina de Regulamento da Profissão de Aeronauta, RPA, do Preparatório para Comissários de Voo Braga Academy. Bom, o assunto dessa nossa 10ª aula é trabalho noturno, folga e intervalos para alimentação. Ainda falando sobre a rotina do comissário de voo, como a gente vem fazendo desde a última aula. Vamos a esses conceitos. Primeiro, o que é o trabalho noturno? Veja, a Lei 7.183, de 5 de abril de 84, traz lá um parágrafo explicando o que é o trabalho noturno. E esse parágrafo, resumindo, diz assim: a hora noturna será computada como 52 minutos e 30 segundos para todos os efeitos. Não é muito diferente do que acontece com o trabalhador comum na CLT, não, tá? É o que vale da CLT, também vale para a aeronauta. A hora noturna é 52 minutos e 30 segundos. Você não precisa trabalhar uma hora de relógio para ganhar uma hora noturna. A cada 52 e 30 você ganha uma hora, né? Então há uma certa vantagem aí. Você ganha 7 minutos e meio aí de desconto nessa hora. Você trabalha 52 e 30, mas recebe uma hora, é computado uma hora para você. Bom, isso posto, vamos falar sobre o trabalho noturno. O trabalho noturno do aeronauta, ele tem uma particularidade. Ele tem diferenças para quando ele é em terra ou quando ele é em voo. Quando o trabalho é realizado em terra, você está de reserva, de sobreaviso, que hora que se considera hora noturna nesses casos? Nesses casos, segue-se o que acontece com qualquer trabalhador comum que é regido apenas pela CLT, que não tem uma lei específica. O trabalho noturno é considerado aquele realizado entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte. Então, entre 10 da noite, 22 horas e 5 da manhã, é considerado trabalho noturno quando o aeronauta está em terra, serviços de terra. Reserva, sobreaviso, curso, treinamento, simulador, certo? Mantenha esse conceito aí. Em voo, o trabalho noturno é do pôr ao nascer do sol. Isso é o que está previsto na legislação. Do pôr do sol ao nascer do sol. É a noite geográfica, da hora em que o sol se põe até a hora em que o sol nasce. Pô, mas como é que eu vou saber disso? Existe uma tabela internacional de horário de nascer e pôr do sol. Quem vai cuidar disso para mim? O comandante da aeronave. O reflexo disso no salário dele é maior. Então ele vai se preocupar em registrar isso. Depois tem um macetezinho que é usado pelas empresas, está na Convenção Coletiva de Trabalho. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas por enquanto, guarde que se você está em voo, a hora noturna é do pôr ao nascer do sol. Cuidado! Há uma questão na banca da ANAC que tem numa das alternativas o invertido, do nascer ao pôr. Do nascer ao pôr é dia, né? A noite é do pôr ao nascer. Fique bastante atento a isso. E aí tem um adendo lá na legislação que diz o seguinte: para as tripulações simples, o trabalho noturno não excederá de 10 horas. Bom, uma tripulação simples pode trabalhar pela 7.183, 11 horas. A jornada de trabalho é de 11 horas. E aí, dessas 11, apenas 10 podem ser à noite. É até difícil extrapolar isso, mas é o que está no texto da lei. Letra da lei: para as tripulações simples, o trabalho noturno não excederá 10 horas. Também há questões na banca que se referem exatamente a esse parágrafo aí, ok? Então, trabalho noturno na Lei 7.183, vamos embora ver lá. O que ele traz ainda de trabalho noturno? Isso aqui é uma coisa interessante, que é um dispositivo que a lei criou para que o tripulante não repita muitas madrugadas de trabalho consecutivas. Eu vou ler o texto, depois eu explico com um desenho, como eu sempre faço. Quando o término da jornada de pelo menos 3 horas de trabalho de uma tripulação, e aí tripulação simples, ocorrer entre 23 e 6, na hipótese de regresso de viagem de uma tripulação simples, ou seja, é uma tripulação simples que trabalhou na madrugada, nesse período, entre as 11 da noite, entre as 23 e as 6 da manhã. Os tripulantes não poderão ser escalados para novo trabalho nesse mesmo horário no período noturno subsequente. Traduzindo, não pode trabalhar 2 madrugadas nessa condição.
Vamos para um desenho para a gente poder entender isso. Eu prefiro e eu gosto de aprender as coisas com esses esquemas aqui, com esses desenhos. Então eu tenho ali os requisitos. Tripulação simples, opa, ok. Já sei que tripulação simples é um dos requisitos. 3 horas ou mais de trabalho, opa, ok. Regresso de viagem, opa, estou voltando para minha base. Se trabalhou entre 23 e 6, não poderá trabalhar entre 23 e 6 do outro dia. Não pode trabalhar 2 madrugadas consecutivas se você se enquadra exatamente no que foi dito aqui, ok? Ah, mas quando é que eu posso trabalhar? Bora ver? Suponha que você trabalhou das 23 às 6 ali, né, a noite inteira. Está chegando de viagem, trabalhou a madrugada inteira. Trabalhou a madrugada inteira, depois de toda a jornada de trabalho, o que ocorre? Ocorre um repouso. Muito bem, bom saber que você está estudando. Bom, terminou a jornada, começa um repouso. Se a tripulação é simples, ela trabalha no máximo 11 horas de jornada. Qual é a duração desse repouso? Bom, até 12 horas de trabalho são 12 horas de repouso. Se eu larguei do trabalho às 6 da manhã e tenho 12 horas de repouso, a partir de que horas eu posso ser escalado para o trabalho? A partir das 18. Ah, mas eu não posso trabalhar a partir das 23. Eu sei, mas entre 18 e 23 você está disponível para a escala. É a realidade, né? Então, entre 23 e 6 você trabalhou, teve 12 horas de repouso, a partir das 18 você está disponível para a escala. E de 18 às 23 dá para fazer um bate-volta aí para alguma cidade próxima. Fique atento a esse tipo de situação. Tem uma questão na banca que fala exatamente desse assunto aqui também. Por isso que eu trouxe ele para o destaque. Vamos avançar um pouquinho mais? Conceito de folga. O que é folga? Folga é o período de tempo não inferior a 24 horas consecutivas. Isso é muito importante. Não existe folga menor do que 24 horas. É qualquer outra coisa. Folga não é. Se tem menos de 24 horas é qualquer coisa, mas não é folga. Folga tem no mínimo 24 horas. Consecutivas em que o aeronauta, em sua base contratual, opa, então a folga é sempre dada na base. Aí depois tu vai para onde você quiser, mas você tem que chegar na base para poder pegar a folga. Sem prejuízo da remuneração, está desobrigado de qualquer atividade relacionada com o seu trabalho. Veja que maravilha. É um período de no mínimo 24 horas na sua base para você fazer o que você quiser, inclusive viajar para visitar seus parentes em outra cidade. Mas folga é um período mínimo de 24 horas, ok? Se não tiver 24 horas não é folga, é outra coisa. A folga só terá início após a conclusão do repouso da jornada. Isso a gente já falou. Após toda a jornada, obrigatoriamente tem um repouso. E após o repouso é que tem a folga. Opa, então eu tenho 12 horas de repouso, mas 24 de folga? É, parabéns, é isso mesmo. Pode ter até mais de repouso, pode ter até 24 de repouso e pode ter até 48, 72 de folga, o que significa que você vai ficar aí bastante dias livres, né, à disposição. Mas é isso que a sua própria disposição. É assim que funciona a escala. Vamos dar uma olhada na folga aqui, o que mais a lei nos reserva para falar de folga. A folga ocorrerá obrigatoriamente após o 6º período de 24 horas à disposição do empregador. Eu já falei disso, né? Quando eu estava falando de viagem, eu disse que você podia trabalhar até 6 dias para ter folga no 7º. Está aí o texto da lei que fala sobre isso. O número de folgas não será inferior a 8 períodos de 24 horas por mês. Vejam, isso é o que está na lei 7.183. Então fique atento na hora de fazer a prova. Se a prova fala da 7.183, da lei antiga, são 8 folgas. Mas bora ver o que acontece com a lei nova? Ó a lei nova. Ó a exclamação ali que eu coloquei. O número de folgas não será inferior a 10 períodos de 24 horas por mês. Então, lei antiga, 8 folgas. Lei nova, 10 folgas. A lei nova melhorou um pouco essa condição de folga. Fique atento para que enunciado você vai ter que responder. O que o texto da questão diz. Isso é muito importante para você. Ainda sobre folga, quais são os tipos de folga? Nós temos a folga regulamentar, que é a folga que você tem direito, né, por regulamento, a folga de 24 horas. Tem a folga social. Essa folga social é o seguinte, deixa eu mostrar um desenho aqui.
Das 8 folgas regulamentares que você tem direito por mês, então aí as 8 colocadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das 8 que você tem, 2 delas têm que vir juntas ali, ó, como eu coloquei ali, ó, folga social. E essa junção aí tem que incluir obrigatoriamente um sábado ou um domingo. Isso é a folga social. São 2 folgas juntas, incluindo ou um sábado ou um domingo, às vezes, obviamente, os 2, sábado e domingo, para que você possa ter, como o próprio nome diz, uma vida social. Esse é o objetivo da folga social, mas isso na Lei 7.183, tá? Fique atento que na lei nova, na 13.475 de 17, você tem 10 folgas. Na Lei 7.183 tem 8 folgas. O conceito de folga social não mudou, tá? E você ainda pode ter a folga solicitada ou a folga pedida. O que é isso? Você pode pedir à empresa, cada empresa vai ter os requisitos. Algumas empresas pedem antecedência de 2 meses, 3 meses, 45 dias, vai depender da empresa. Mas você pode pedir folga. O aniversário da minha mãe é dia tal, eu quero folga nesse dia. A empresa, se for possível, vai lhe conceder. Bom, vamos ver como é que isso acontece agora na escala. Como é que isso surge na escala aqui, ó. No dia 5/7, ali no sábado, eu tenho folga regulamentar. No dia 9/7, lá embaixo, eu tenho outra folga regulamentar. Um pouco mais para baixo, eu tenho a folga pedida, no dia 10 e no dia 11. Veja, foi solicitada a folga e a empresa concedeu nesse dia aí, ainda juntou com uma folga regulamentar, provocando ali 3 dias contínuos de folga, né? Então, entendida a folga, bora ver agora como é que é essa questão do intervalo da alimentação, né? Como é que é o intervalo para a alimentação? Veja, quando você está exercendo algum tipo de trabalho como aeronauta, dependendo do tempo que esse trabalho dure ou dependendo do período do dia que esse trabalho ocorra, obrigatoriamente você tem que ter um período para se alimentar. A gente vai falar agora sobre isso. Não vai falar de remuneração, não, a gente vai falar apenas do período para alimentação. Esse intervalo para alimentação, ele pode ocorrer no trabalho e ele vai ocorrer nos seus trabalhos em terra, a reserva, por exemplo, treinamento, curso, simulador, ou em voo, quando você está dentro do avião, executando as suas funções, tripulando a aeronave. E aí ele vai se comportar da seguinte forma. Quando em terra, se for superior a 3 horas, a reserva é maior que 3 horas, o treinamento é maior que 3 horas, ou ele passar por esse período entre 12 e 14, que é a hora do almoço, e entre 19 e 21, que seria a hora do jantar, o aeronauta terá um intervalo para alimentação. Que intervalo de alimentação é esse? É um intervalo de no mínimo 45 minutos e de no máximo 1 hora, em que o aeronauta vai poder se afastar daquela atividade ali para poder se alimentar. Então, voltando lá desde o início. Trabalho em terra, se for superior a 3 horas, ou ocorrer entre 12 e 14, ou ocorrer entre 19 e 21, dá direito ao intervalo para alimentação. Qual o período do intervalo para alimentação? No mínimo 45, no máximo 1 hora, no máximo 60 minutos, ok? E em voo, como é que isso funciona? Em voo, há ainda uma outra abertura da legislação. Ela trata o voo diurno e o voo entre as 22 e as 6. Veja que não é noturno, é entre 22 e 6. Nesses casos aí, se for diurno, a cada 4 horas de voo, o comissário terá, o aeronauta, terá direito ao intervalo para alimentação. Aí não estipula o período mínimo nem máximo, é o que der. O chefe de equipe vai virar para você e falar assim, vai lá, come rápido e volta. É o tempo que der, ok? Não tem tempo mínimo nem máximo estipulado. Mas diz que a cada 4 horas de voo você tem um intervalo para se alimentar. E se for no período entre 22 e 6, a cada 3 horas você tem um intervalo para se alimentar. Fique atento a todos esses limites, fique atento a todos esses requisitos, porque certamente a banca tem uma questão para cada um deles, ok? Bom, vamos continuar a nossa discussão sobre o dia a dia, a rotina do comissário, falando sobre férias, escala de serviço e alguns direitos adquiridos pelo trabalhador, pelo aeronauta. Mas tudo isso é assunto para a nossa próxima aula.